Em ambos os casos, esse material deve ser colhido sob refrigeração ou, dependendo da distância e o tempo que vai levar para chegar ao laboratório, pode ser congelado. Então, nós vamos colher do sistema nervoso central, no caso aqui, encéfalo, as partes anatômicas pertinentes ao diagnóstico laboratorial da raiva, o diagnóstico específico, que vão ser encaminhadas sob refrigeração, e as outras partes serão mantidas em formol, onde nós vamos fazer o exame histopatológico. Então, por que essa conduta é fundamental? Porque nem sempre as nossas suspeitas são confirmadas. Então, por mais que eu tenha uma suspeita de raiva, se esse material der negativo nos exames, ou seja, não confirmar, eu tenho a possibilidade de fazer todos os outros exames e a realização dos diagnósticos diferenciais. Então, especificamente, material coletado para a raiva. Aqui nós temos o cerebelo, nós podemos retirar. Aqui nós temos os dois hemisférios cerebrais e aqui o tronco encefálico. Então, nós podemos fazer a retirada do tronco encefálico. E assim nós vamos agora proceder à separação das partes anatômicas. O que nós temos que levar em consideração? E por que isso é importante? Então, nós como médicos veterinários precisamos entender que todos esses procedimentos, eles têm uma motivação. Então, como nós costumamos dizer, não quer dizer que todos os veterinários precisem ser pesquisadores, cientistas, mas os procedimentos de diagnóstico de todas as doenças, e aqui nós estamos falando da raiva, ele tem que ser baseado no conhecimento científico. E o que nos diz o conhecimento científico? Que o vírus da raiva, ele tem nos herbívoros um tropismo especial por tronco encefálico e medula espinhal. Ou seja, se nós não coletamos essas partes anatômicas para o exame laboratorial, nós estamos aumentando, e tem trabalhos que falam que nós podemos chegar a 20% de diagnósticos falsos negativos quando nós não realizamos essas coletas. Bom, então aqui, o que nós temos que levar em conta? Eu vou coletar. Então, antes de mais nada, vamos explicar por que foi desenvolvida essa metodologia de coleta. Porque a ideia nesse sistema, ela foi desenvolvida lá muitos anos atrás, no programa de vigilância da encefalopatia espongiforme bovina, e a ideia era estabelecer um sistema de diagnóstico de vigilância baseado na raiva, que é uma das principais causas de mortalidade em bovinos, principalmente com sintomatologia nervosa, em que se pudesse fazer a vigilância da BSE sem prejudicar o diagnóstico das outras doenças. Então, a ideia era aproveitar o que a gente já tinha de conhecimento sobre raiva, sem prejudicar todos esses diagnósticos de doença nervosa e assim fazermos essa coleta. Então, o que a gente sabe? O vírus da raiva tem tropismo por essas regiões, medula espinhal, tronco encefálico. Então, eu preciso coletar essas partes para exame histológico, mas é importante também que eu faça uma avaliação para exames laboratoriais e também para o exame histológico. Então, o que eu vou fazer? Eu retiro as duas extremidades e coloco sob refrigeração. Então, nesses dois, eu vou fazer a pesquisa imunofluorescência direta e PCR para a raiva. E eu tenho todo o restante do tronco encefálico para fazer um exame histopatológico. Então, vamos imaginar que o material deu negativo para a raiva. Vamos por uma suposição, isso aqui não era raiva, mas era um caso de listeriose, que é uma outra doença nervosa. Eu consigo, aqui são as áreas anatômicas de eleição para a pesquisa de listeriose. Então, eu consigo, sem prejuízo de um, chegar ao diagnóstico de outro. Então, essa parte vai em formol junto com o complexo de RH. Cerebelo, a mesma coisa. Eu retiro uma parte do cerebelo, material sob refrigeração, o restante em formol. E, por fim, os hemisférios cerebrais.
Então aqui nós podemos, né, porque como o hipocampo é considerado uma parte de eleição para o exame, a pesquisa do vírus da raiva, né, então aqui, ó, nós temos o assoalho do quarto ventrículo, né, aqui nós temos o hipocampo e o chamado corno de Ammon. Então nós podemos simplesmente fazer isso aqui, localizamos aqui, ó, faz uma incisão mais ou menos na parte caudal e no centro, né, do hemisfério cerebral e retira, e isso aqui pode para gelo. Então vejam que aqui eu tenho a possibilidade, se eu proceder dessa maneira, num caso de realmente ser um caso de raiva, a chance de eu ter um diagnóstico positivo é muito alta. Por quê? Porque essas provas têm uma boa sensibilidade e se eu coletar os materiais onde é a maior probabilidade do vírus estar, eu elevo muito a possibilidade de um diagnóstico positivo. Mas vamos imaginar que isso dê negativo. Eu tenho uma segurança. Então, qual que é a importância desse procedimento? É que nesse caso aqui, se o resultado laboratorial for negativo, a segurança que eu tenho para afirmar que esse caso realmente não é raiva é muito alta. Por outro lado, se eu não procedo essas coletas, eu não encaminho tronco encefálico e medula espinhal, eu tenho em torno de 20% de chance de um falso negativo. Ou seja, de cada 8 animais que eu encaminho, se eu não mandar, eu poderia pensar que 2, mesmo sendo raiva, ficariam ou resultariam negativos nos testes laboratoriais. Então, além desse procedimento, que nós estamos principalmente nos dirigindo ao encéfalo e à parte da medula espinhal da região cervical, nós temos que lembrar que também é fundamental a coleta de outros fragmentos de outras partes da medula espinhal. Tirada da medula espinhal, então nós precisamos remover a parte óssea, né, e deixar exposta a medula. Então, aqui, cada um, às vezes, a pessoa se adapta demais, existe mais de um jeito. Alguns batem assim como eu estou batendo, outros batem nesse sentido. O importante é que a medula fique exposta. Aqui, ó, nós temos exposta, exteriorizou a medula espinhal. Então, nós podemos, e é importante neste caso, né, nós temos possibilidade de examinar a região sacral, a região lombar e a região torácica e depois aqui a região cervical. Nós vamos fazer uma demonstração. Essa é uma técnica quando a gente abre e exterioriza toda a medula. Esse tipo de técnica de retirada, ele tem a vantagem no caso de alguma doença localizada. Por exemplo, se eu tenho algum abscesso de vértebra comprimindo a medula, esse tipo favorece a visualização. Ou, se fosse o caso que não é um equino com infecção por sarcociste de neurônio, aí é importante o exame de todas as partes anatômicas, então é importante, às vezes, fazer a retirada completa da medula espinhal. Bom, então, nos casos de raiva, né, não há necessidade da retirada completa, nós podemos retirar por amostragem. Então, nós vamos mostrar, essa é uma técnica, então, se a gente fosse retirar toda a medula deste jeito, a gente seguiria fazendo este processo. Mas aqui nós vamos demonstrar uma outra forma que, em condições de campo, principalmente quando não estamos em equipe, facilita a remoção da medula. A outra forma de coleta, então, nós podemos fazer o que? A gente retira um segmento da coluna vertebral, a medula espinhal está aqui no orifício, então aqui nós podemos visualizar a extremidade dela. Neste caso aqui nós estamos coletando a medula cervical, mas pode se fazer com qualquer procedimento, qualquer parte anatômica. Então agora nós podemos fazer o quê? Um pedaço de couro, pode ser de musculatura. Nós vamos fazer o quê? Colocar aqui no orifício e depois com a chaira. Então nós podemos, dependendo, né, utilizar o nosso próprio dedo ou uma chaira, que se for uma chaira mais grossa é melhor, a medula já está exteriorizada do outro lado. Então aqui nós temos a medula
cervical. O que nós temos daí que fazer? Uma vez retirada a medula, nós vamos, no caso aqui, a região cervical, retirar um fragmento para o gelo e o restante em formol. E assim vamos proceder nas outras partes anatômicas. Aqui nós fizemos na medula cervical, vamos fazer também na medula torácica, medula lombar e medula sacral. Então, esse material refrigerado vai especificamente para o diagnóstico de raiva e o restante em formol para os demais, o exame histopatológico,